Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá aqui com a gente são os meus camaradas, tá? Da Galãs Feios. Falo meus camaradas porque são camaradas que têm um apreço, tá? Não vi esse vídeo, mas me recomendaram e me disseram, né, sobre o que o vídeo habla. O título do vídeo da Galãs que nós vamos reagir é: Fim das eleições gera treta generalizada na esquerda. Afinal, tem alguém com razão? Eu comentei já acho que 2 vezes, mas eu ainda tô enjoado, ainda tô abusado. Saca? Tô pessimista? Tô, muito. Me aceite como pessimista, camarada, tá bom? Aceite o meu pessimismo. Eu tô pessimista, mas no final tô otimista. E tem outros que estão otimistas agora. E a gente precisa da opinião de todo mundo. Até para que a gente dê substância pro jargão, né? Pessimismo da razão, otimismo da vontade. E é nessa linha que a gente tem que ir. É nessa linha que a gente tem que ir, né? E sem esse papo de mobilizante e desmobilizante. O nosso papo aqui é sangue no zóio. Sangue no zóio, e é com esse espírito que eu começo o vídeo de hoje, sem mais enrolação. Fala, seus mal diagramados! Hoje pela manhã, abri a geladeira e me assustei com a caixa de leite falando pra mim: a esquerda precisa entender que... Antes dela terminar a recomendação, fechei a porta, esfreguei os olhos até notar que tudo não passava de um pesadelo causado pelo tormento de ler e ouvir essa mesma frase inúmeras vezes desde o dia 27 de outubro. Frase que tem sido repetida à exaustão pelo eleitor, cansado de derrotas e da consagração da direita, mas também por militantes, analistas, jornalistas, cientistas políticos, filósofos e sociólogos e muita gente que respeito e admiro, mas que eventualmente discordo. Na terra da isentolândia, conhecida como Globo News, a tônica é a seguinte: vamos celebrar, a moderação venceu. É inegável que o bolsonarismo amargou certas derrotas, mas quando em um mesmo fim de semana uma prefeita recém-eleita canta música gospel e pinta a cara como o leão de Judá, um prefeito é pego com dinheiro na cueca, um vereador tortura um porco e um governador cria falsa denúncia para vincular adversário com o PCC, tenho lá minhas dúvidas sobre o padrão de moderação dessa gente. Então, aí vamos concordar. Começamos assim, galera. É uma boa avaliação dizer que o Bolsonaro saiu enfraquecido? Pode ser, acho que sim. Acho que não é errado, eu diria isso. O bolsonarismo não. Entendeu? O que houve foi aquilo que a gente está falando há anos. Tem uma linha política dominante que mobiliza afetos e faz as pessoas votar. E isso não está mais associado à figura do Bolsonaro. Assim, a um conjunto ideário, a uma ideologia que continua flagrantemente dominante. Por isso que a gente dizia lá atrás, olha, não dá para derrotar esse ambiente fascistado nas urnas. Não tem como. Não tem. Não adianta tornar Bolsonaro inelegível. Vai aparecer o Pablo Marçal ou qualquer outro que seja, enquanto o ambiente for esse. Então, beleza, acho que pessoalmente o Bolsonaro não sai tão bem assim não. Mas a linha dele continua flagrantemente dominante. Então, ele é uma carta parcialmente fora do baralho, pelo menos do jogo político oficial, enquanto se mantiver inelegível, mas isso também pode mudar, né? Então, eu acho que sequer é muito relevante essa avaliação do Bolsonaro, mas que a Globo News faz. Olha só, ninguém questionou as urnas. Questionaram também, mas isso não foi o foco da coisa. Porque a coisa ela é muito mais fragmentada na eleição municipal. Bastante mais fragmentada. Porque você tem, além das pautas ideológicas que movimentam as paixões, a conjuntura local, que é muito mais fragmentada que na macropolítica que a gente vê nas eleições presidenciais, onde o discurso tem que ser um discurso que sirva para o Brasil inteiro, né? Diferente do que a gente vê nas prefeituras. Nas esquerdas, acontece a tradicional autofagia, em que cada vertente vai acusar as demais de serem as culpadas pelo mau resultado, e gente que não consegue eleger nenhum síndico no condomínio
tem a receita para ampliar as vitórias no futuro. Há acertos e erros nessas análises. E muitas polêmicas também. Nesses momentos mais dramáticos, há quem sacramente que a esquerda acabou no Brasil e que o nosso futuro será tenebroso. Eu não gastaria R$1 apostando num futuro auspicioso para esse país, mas também não acho correto jogar toda a culpa nas costas de um determinado partido, de um determinado candidato ou de um bode expiatório qualquer, que nos dias de hoje costuma ser a tal da cultura woke, que eu sinceramente não vi na campanha de ninguém. Muito pelo... Não, boa. Aí tá, achei que ele ia falar do Lula, mas não, ele tá falando do woke. E assim, aí vejam só como a coisa tem camadas, tá? É verdade, eu não vi nenhum candidato a prefeito do PT dar luz para as discussões que a direita chama de woke. Não vi. Por exemplo, Maria do Rosário em Porto Alegre, tradicionalmente associada a essa agenda. Você sabe do que eu tô falando, tá? Que não tem nada de woke, eu nem gosto dessa expressão. Mas enfim, que sempre carregou com muita força a bandeira do feminismo, na luta LGBT, saca? As lutas anti-opressão, que é o que a galera chama de woke. Não vi isso no mote da campanha da Maria do Rosário. Não vi. Então, de fato, acho que é verdade, sabe? Estão acusando essa história do woke, não sei o quê, mas não teve isso. De fato, não teve. Porém, teve. Como assim, Humberto? Na campanha dos vereadores. Quando a gente olha os mobilizadores de voto na esquerda institucional, ainda há um peso muito grande desses mobilizadores de voto a partir das agendas das lutas anti-opressão. O que é justificável, porque na Câmara você consegue fragmentar mais as lutas, porque você quer apenas constituir um grupo que garanta um mandato. E essas lutas para as câmaras funcionam. E isso se reflete como? Por que historicamente o pessoal é bom em eleger parlamentar e não elege prefeito nenhum? A caricatura, então, nesse ano é óbvia. Nenhum prefeito. Zero. Você tem lá partido que você nem sabe que existe, tem prefeito no Brasil. O pessoal não tem. Eu não tô nem falando isso para criticar, olha como o pessoal é burro, não consegue, não. É uma constatação de que essa fragmentação, ela é real, ela existe. Porque ela é boa para eleger parlamentar. Ela funciona para eleger parlamentar. Ela garante mandatos. Mas aí, quando a gente vai para eleição majoritária, presidente, governador, prefeito, a gente precisa de mais volume. Não dá para segmentar a luta e garantir lá o mandato. Não. A gente precisa de volume. A gente precisa de uma nominata proporcional que garanta volume. E todo mundo que entende um mínimo de política eleitoral sabe. Governador, prefeito, presidente não se elege, salvo raríssimas exceções, tipo Lula, que dá pra gente falar se der tempo lá no final e eu lembrar. Não se elege se não tiver uma turma para eleição proporcional que carrega o piano junto. Na eleição municipal isso fica flagrante. Por exemplo, às vezes você tem um candidato a prefeito que o pessoal tá vendo que vai ganhar. Os vereadores do outro time rói a corda. Em vez de fazer campanha com força casada para eles e pro prefeito do partido deles, chuta o balde e foco na campanha deles, pro legislativo, e se ratear, dependendo do lugar onde eles estão, eles até apoiam o candidato da oposição ao candidato que está no santinho deles. A gente viu isso, por exemplo, na eleição do Bolsonaro, com aquela gama gigantesca de partido que estava na volta do Alckmin, uma coligação mastodôntica, mas que na prática todo mundo fez campanha para o Bolsonaro. Por isso que também é apressada algumas avaliações que fazem assim, o Bolsonaro morreu também. Não foi só o PT que não conseguiu avançar. Que o PSD foi o partido que mais elegeu, por exemplo. Não. Porque tem espalhado bolsonarista por todos os principais partidos que mais elegem hoje. Bolsonarista no sentido que defende o conjunto ideológico que eles defendem. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar que tá só começando. Contrário, tá? Lúdio Cabral gravou um vídeo em que ele quase soa como um candidato de direita para tentar vencer o Abílio Brunini e mesmo assim se f***, e perdeu.
Eu sou contra o aborto, sou contra a liberação de drogas e jamais irei implantar em nenhuma escola nada relacionado à ideologia de gênero. Minha criação em uma família cristã. Para muito além dos erros da esquerda... Então, perfeito, assim, ó, porque, veja, o que eu li quando eu vi essa postura do PT em Cuiabá? Tipo, olha, a ideologia que tá dominando é a da direita e a gente tem que dizer que nós também defendemos essa mesma coisa aí. É isso. Quer dizer, é uma capitulação total. É uma capitulação total. Tá? E aí entra num ponto que é o que eu quero discutir também. Não há mais uma delimitação, gente. Não há mais uma delimitação. Saca? Tirando a esquerda radical, que tá problemática para um caralho, e se der tempo eu também vou falar dela, não sei se hoje, mas eu vou falar. Mas tirando a esquerda radical, a esquerda institucional é assim... Ela abre mão de disputa ideológica. É aquela fala do Renato Freitas lá que a gente reagiu aqui há poucos dias. Abriu mão, gente. Abriu mão completamente. Isso não significa que nós da esquerda radical tenhamos as respostas. Porque nós também temos que lamber as feridas e parar de tapar o sol com a peneira. Porque assim como os petistas tapam o sol com a peneira, quando a gente critica, entre nós, geral tapa o sol com a peneira quando algum de nós levanta para criticar também. Também. Tá? Também tem isso. Mas o lance é esse. Olha, uma coisa que me parece muito flagrante, eu acho que isso já é meio que consenso, tá? Pra gente tentar aqui, não ser dono da verdade, mas tentar juntar algumas coisas de tantas análises, nós temos que conseguir deixar marcantemente claro pro embate político e ideológico onde estão eles e onde estão nós. Onde estamos nós. E onde estamos nós não deve ser pautado pelas lutas anti-opressão. Deve ser pautado pela luta concreta da classe trabalhadora em relação à luta de classes. E tratar as lutas anti-opressão junto disso. Como bem falou também lá no debate que a gente reagiu aqui a Manuela Dávila. Porque senão vira só um prato cheio para a direita, parafraseando as palavras dela. Então não é abandonar essas lutas, mas é incluir essas lutas na agenda da luta de classes e delimitar muito bem isso. Claro que a galera fala muito do RIC, mas votado no Rio, com a agenda do fim da escala 6x1, eu também repeti isso, mas não vamos tapar o sol com a peneira. Érica Ailton, uma força política já bastante constituída, apoiou a candidatura dele. A gente não sabe qual seria o resultado dele, mesmo com essa agenda, sem esse apoio. Até porque esse apoio pode ter significado, e aí eu não sei, estou aqui ventilando, pode ter significado um bom financiamento. Porque uma outra coisa que também veio por terra é aquele papo que também estou repetindo e que eu já tinha cantado a pedra. Ah, mas as emendas e a distribuição de dinheiro, a não ser que o dado seja mentira, o PT também participou, também recebeu, segundo o que saiu no jornal, recebeu até mais que o PSD. E foi exatamente esse o meu argumento. Ora, dinheiro de emenda, os nossos deputados também têm. A questão é como que esse dinheiro é utilizado. E aí vamos repetir a fala do Renato Freitas. Os partidos são simplesmente um sindicato para a defesa de determinados mandatos. E eu estou falando dos partidos de esquerda. Eu sei porque eu vivi na pele. E eu sei direitinho o que eles fazem quando eles se sentem ameaçados. Eles não conseguem conviver com uma ideia mais proveitosa de ampliar a sua participação. E se intimidam por uma eventual concorrência que de fato nem é, mas que pode vir a ser. E aí cerceiam qualquer coisa que nasce fora do seu próprio campinho e, portanto, do seu próprio controle. Mas vamos lá, vamos continuar. Do rebaixamento de programas para agradar o eleitorado conservador e o mercado a outros elementos que a mídia, que está longe demais das capitais, não leva em consideração. E o principal é o seguinte: o Brasil ainda é um país
muito clientelista e coronelista. Para além da ideologia e de entender o que a Dona Maria metafórica quer de um político, é necessário pensar em como se dá a política municipal no campo dos interesses da população e das dinastias locais. No artigo Clientelismo nos Pequenos Municípios Brasileiros, publicado por Emerson Luiz Paz e Matheus Miller e Jennifer Azambuja de Moraes pela Universidade Federal de Pelotas, foi elaborado um quadro que resume de forma interessante como se desenrola a política regional em duas tipificações clientelistas e outras duas consideradas impessoais. O primeiro ramo do clientelismo é o dos favores individuais. O eleitor troca o voto por indicação para empregos e estágios, auxílio financeiro para compra de cestas básicas e remédios, transporte de enfermos, transporte de agricultores para a cidade e empréstimos de veículos, muitas vezes usados em transporte de produção agrícola. O segundo segmento é chamado de acesso diferenciado e consiste em agilizar encaminhamentos de exames e consultas médicas, agilizar fornecimento de remédios, agilizar encaminhamento de cestas básicas para a população carente e concessão de serviços individuais diferenciados com máquinas públicas. Talvez... Gente, tá. Tudo isso aí tá certo, tá? Eu já fiz várias campanhas, já fiz campanha para vereador, para deputado, já trabalhei na campanha de outras pessoas várias vezes. Uma das coisas boas de ser velho é a gente ter experiência. 100% certo o que o Helder leu ali, da pesquisa. Eu nem precisaria de pesquisa nenhuma para subscrever, dizer, é isso aí mesmo, é real. Mas, gente, tem uma questão de fundo aí. De fundo aí. A política é que determina essa postura. Por quê? Porque, no geral, o que acontece? Como não há um enfrentamento, tá? Que delimite nós e eles, o que há? Sobretudo no mundo sul do Equador, sul global, país subdesenvolvido, se quiser. O que há? Há um piloto automático que faz com que, para a maior parte das pessoas, não seja perceptível diferença concreta em sua vida entre um governo do Bolsonaro e um governo do Lula. Entre um candidato a deputado do Bolsonaro e um candidato a deputado do Lula. A percepção, eu já vivi isso, isso é muito flagrante, é a seguinte: todo mundo é ladrão, todos eles são ladrões, todos eles estão vindo aqui agora pedir meu voto e vão desaparecer, depois só vão fazer coisa para eles mesmos, para os bairros deles mesmos, e vão cagar pra gente. E não vai mudar nada. Se ganhar um ou se ganhar outro, não vai mudar nada. Então eu não vou votar. Para eu votar, eu tenho que ganhar alguma coisa agora. Agora, porque esse agora é o único momento que eu vou ter algum retorno do meu voto. Depois, independente de quem seja, não vai ter. Porque se essa prática clientelista ela é um fato e ela também não é invencível. Porque quando a população está cansada e está convencida da mudança, a oligarquia a nível municipal muda, independente do dinheiro. Teve uma vez que eu fiz uma campanha na cidade que eu morava, que o grupo que eu estava ajudando venceu uma oligarquia que gastou muito dinheiro na eleição, muito mais do que o grupo que eu estava ajudando na época. Por quê? Porque o povo pegou a grana da oligarquia, balançou bandeira, encheu o comitê, mas na urna votou no outro. Entendem? Isso também acontece. Eu não tiro a razão do Helder. Eu também não tiro a razão do Helder. Mas eu ainda defendo que, para resistir a isso, a nossa ação tem que ser política. Entende? A gente não pode ter vergonha de defender nossas pautas. Agora, a gente tem que ter clareza de quais pautas defender, para que essas pautas dialoguem com o interesse do povo. O povo, na real, sabe do que é, galera? Tá cansado desse modelo que eu acabei de escrever. E aí, o Pablo Marçal da vida, ou o Bolsonaro da vida, ou qualquer aloprado desse que seja,
pelo menos grita contra isso. Sabe o que a esquerda faz hoje em termos de politização? Tenta baixar os gritos e dizer, não, calma, vamos voltar à normalidade. Sabe o que é a normalidade? A normalidade é essa que a turma tá de saco cheio. A gente também tem que oferecer gritos. Por quê? Porque a luta de classe está num ponto que os antagonismos estão muito expostos. Há uma ferocidade do choque da luta de classes. A direita está impondo os gritos dela. E a esquerda, em vez de impor os seus, está dizendo pare de gritar. Isso já é um primeiro consenso para a gente tirar, avaliando todas as análises que eu vi até agora. Aqueles jornalistas enclausurados no Jardim Botânico não saibam, mas mesmo que essas práticas estejam na ilegalidade, garantem muitos votos. Nas capitais também acontece e não é pouco, embora haja mais fiscalização. Por outro lado, candidatos... Concordo de novo com o Edson. Desculpa picotar, mas eu quero falar mais uma coisa que eu lembrei. Esqueçam esse papo de justiça eleitoral. Entenda de uma vez por todas o que é justiça burguesa. A decisão da justiça burguesa depende muito mais do embate em relação ao caso específico das forças políticas que têm poder de mobilizar a ideologia que sustenta a decisão do magistrado do que a letra fria da lei, até porque não existe letra fria da lei. Vocês acham que vai dar alguma coisa com o Tarcísio depois de um crime eleitoral bizarro daqueles no dia da eleição, enquanto as pessoas estavam votando? 100% de certeza, não vai dar nada. Vocês acham que vai dar alguma coisa com o prefeito de Canoas tirando dinheiro da cueca, filmado? Vocês acham que tem alguma chance de um dinheiro tirado da cueca ser um dinheiro limpo? Literalmente, inclusive? Vocês acham que vai dar alguma coisa? 100% de certeza, não vai dar nada. Da mesma maneira que não vai dar nada com o Pablo Marçal. Talvez com o Pablo Marçal dê. Mas também acho que não vai dar. Agora, com o Tarcísio, prefeito de Canoas, e com tantos outros, é 100% de certeza. Não dará nada. Esqueçam isso. Não vamos se apegar nisso. Tá? Não vamos se apegar nisso. Vamos se apegar em coisas que tenham alguma chance de ser promissoras. Candidatos, digamos, mais sérios, priorizam políticas impessoais, também divididas em dois segmentos. O primeiro é o de benefícios coletivos, como melhoria em infraestrutura rural e urbana, melhoria na saúde, na educação, pavimentação, ampliação das áreas de lazer e iluminação pública. E o segundo são políticas de orientações gerais, como amparo para ações judiciais e direitos trabalhistas e encaminhamento para benefícios como aposentadoria, Bolsa Família e indenizações. Isso aí não mobiliza mais, gente. Isso aí a pessoa até responde numa pergunta, quando indagada. Entendeu? Até responde. E talvez até já tenha mobilizado. Talvez em 2012, na época da pesquisa, talvez até tenha, né, eu não sei qual foi a metodologia, mas vamos partir do pressuposto que foi boa e que de fato faziam isso. Eu não acredito mais nisso hoje. Eu acredito que de lá pra cá, 2012 é antes do choque de 2013. Então a gente tem ali coleta de dados provavelmente anterior a isso. Mudou muito, mudou muito. Porque foi ali que se estressou totalmente essa política, entre aspas, normal. E não vai mais voltar. Pelo menos não no curto prazo. Eu acho que tem um movimento histórico aí que a gente pode ter como algum indicativo, embora não necessariamente vá continuar nesse mesmo padrão. Mas pode ser, vamos dizer assim, uma luz de um movimento da história. Mas vamos ver se mais pra diante dá tempo de eu comentar. De alguns legisladores jogarem em todas as posições, em várias localidades, se dá preferência para o clientelismo mesmo, que pode estar ligado também à contratação de serviços terceirizados e licitações, digamos, facilitadas. Em outro quadro do artigo, é interessante perceber também que os mesmos vereadores que priorizam o clientelismo também são os que prometem fazer campanha para deputados que garantirem destinação de recursos para aquela prefeitura. Em resumo, a obra aponta que os legisladores municipais se relacionam com os eleitores, principalmente por meio de troca de favores e não baseando o mandato em promessas de realização de políticas para atender a coletividade. 100% de razão, hein? 100% de razão. Mas vocês já entenderam por que eu acho que tem a ver com a política isso, tá? E que dependendo da forma que a gente trabalha a politização, isso também consegue mudar.
tá? E a gente tem vários exemplos onde isso aconteceu. E a gente venceu esse movimento que de fato acontece. Dessa maneira, o Brasil de 2024 continua a ser uma democracia manca, quase tão parecida quanto qualquer representação cômica do Dias Gomes. E o que mantém esse fenômeno em pleno ano de 2024? De acordo com o autor Edson Nunes, no livro Clientelismo, Corporativismo e Insulamento Burocrático, a desigualdade é o que fortalece a lealdade política dos clientes que continuam a vender barato seus votos. Há ainda outros desdobramentos do clientelismo mais tradicional numa sociedade moderna, como o clientelismo de massa, burocratismo e o corporativismo, que é muito comum nas relações políticas de cidades mais urbanizadas. O professor Osmir Dombrowski aponta ainda que o clientelismo atual não se desenvolve apenas em áreas rurais, como era no passado. Em cidades como São Paulo, por exemplo, ele pode se dar por meio de acordos entre políticos e movimentos sociais e organizações populares altamente mobilizadas. É isso, gente. Na verdade, isso é generalizado. No interior isso é mais direto. E nos grandes centros eles precisam cooptar grandes lideranças ou estruturas, tá? Que possam ter mais abrangência. Mas a prática é a mesma, só que vejam, de novo, isso aí é a superfície do problema. A estrutura do problema é política. É política. É desilusão nas formas de representatividade que o povo não vê. Tem uma fala que me marcou do Mano Brown que é essa, olha, quando estava toda aquela discussão de impeachment, Dilma, não sei o que e tal, na comunidade, segundo o Mano Brown, isso nem era uma discussão. Porque para eles a vida estava igual. O que eu estou querendo dizer? Não muda, galera. Claro que do Bolsonaro para o Lula vai ter algumas pessoas que vão ser fortemente impactadas. Isso pode ser inclusive uma questão de vida, sei lá, uma determinada minoria política que estava numa situação de extrema vulnerabilidade com o Bolsonaro e que agora tem mais garantia para sua vida. É lógico que na vida dessas pessoas isso vai ser extremamente determinante, mas para o conjunto da sociedade, as pessoas sequer notam mudança. A galera fala, 6,6 desemprego nunca teve tão baixo. Concordo, e eu não acho que o dado é mentiroso, o dado é verdadeiro. Né? O dado é verdadeiro. Mas o que esse dado esconde? Né? Esconde que a renda é curta, que a maior parte das pessoas ganha o que não dá para viver, que o desalento é muito grande, que o empreendedor também cumpre uma função nesse 6,6 de desemprego. E boa parte desse empreendedor, ele é o quê? Ele é o Uber, é o cara que tá no bolo no pote, que tá no iFood, que na verdade não é empreendedor porra nenhuma, é um precarizado, mas não conta como desempregado. Saca? Então é uma coisa assim, se falar a inflação tá controlada, de fato, acho que tá. Mas na vida das pessoas, o que elas percebem? Que as coisas continuam aumentando no mercado. Elas não entendem que a inflação, na verdade, ela está medindo a velocidade, né, de uma média, né, de reajuste. Não, na vida da pessoa tá cara. E dependendo da região, como isso tudo é uma média, pode ser até que as coisas de fato estejam em geral mais caras. Como é que a pessoa vai dizer que não tem inflação se ela está vendo, ela está sentindo no bolso? O que eu estou querendo dizer? Não muda quase nada. E enquanto a gente não conseguir ser capaz de oferecer mudança, nós não vamos dividir entre nós e eles. E aquela política que dá para nós fazer, não dá mais para nós fazer. E veja, eu não estou nem falando da perspectiva revolucionária. Se der tempo eu falo, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Talvez aqui é a área em que a esquerda ande errando mais. Nos interiores, o jogo é bruto e quebrar a hegemonia de certos grupos quase impossível no curto prazo. Mas nos grandes centros, a esquerda já dominou esses movimentos no passado e muitas vezes perdeu o controle deles para políticos muito populistas e poderosos, como Milton Leite, que caiu nas graças de várias lideranças sociais de periferias, tendo bom trânsito também com times de futebol, igrejas católicas e diretorias regionais de educação. Na bibliografia sobre o tema, há autores que nem chegam a considerar o clientelismo ruim de forma geral, pois é uma forma dos mais pobres protagonizarem o que eles desejam no momento e não aguardarem que os políticos deleguem o que seria melhor para a comunidade num rol de promessas que muitas vezes nem chegam a ser cumpridas. O sociólogo Rudahik
Elite aponta que a transformação do Brasil na última década ainda não foi bem compreendida pela esquerda, mas também nem tão bem compreendida pelo bolsonarismo. Na visão dele, hoje, quem entende melhor de política assistencial são partidos como PSD, União Brasil, MDB e alas do PT, como a Eu acho isso uma bobagem. Mas tá, vou deixar ele concluir, vai. representada por Quaquá, que inclusive se encaixa perfeitamente na categoria de príncipes feudais que comandam um Brasil atual, que podem ser ainda governadores ou deputados federais. Perceba que não está aqui em julgamento a decisão do eleitor, pois trata-se de uma prática da política e não só da política brasileira. Aqui ainda temos outros fatores que pesam no voto, como a influência religiosa, a ideia de que todos podem ser empreendedores e uma classe precarizada avessa à formalidade e burocracias, como os motoboys que rejeitaram as propostas do governo Lula para a categoria. Entre os pobres e a classe média, há muitos interesses em jogo e em cada cidade e até mesmo em cada bairro, essas classes podem ser completamente diferentes. Não há análise pós-eleitoral que dê conta de entender tudo tão rápido e chega a ser triste quando nos deparamos com gente que se diz de esquerda e aproveita esses momentos de derrota apenas para espalhar homofobia e transfobia. Isso aí não dá pra fazer, e tem muito mesmo. A galera culpando essa agenda woke, não sei o que, dizendo, olha só o dia que a esquerda parar com isso. Eu acho que se tentou fazer essa desassociação, como eu disse lá no início, a campanha proporcional ainda utilizou isso porque isso elege, né? Elege porque é importante, as pessoas se sentem representadas, precisam ser representadas, então se faz essa segmentação para conseguir esses mandatos. Mas isso, no contexto geral, não é maioria, né? Não consegue emplacar enquanto maioria, o que dificulta bastante mais a eleição de candidaturas majoritárias, tá? Mas tem uma outra situação, tá, gente, que eu acho que a gente tem que entender, que é o seguinte, porque me disseram que o Helder tinha, nesse vídeo, culpado o povo, tá? Pelo menos até agora, falta menos de um minuto, ele não fez isso. Ele trouxe essa perspectiva do clientelismo que, repito, eu não acho que ela é errada, eu acho que ela está certa, mas acho que ela não expõe a estrutura central do problema, tá? E na minha metodologia de avaliar, né, de interpretar o movimento da realidade, eu acho que o que está por trás disso é justamente um esgotamento da forma política que tem a ver com a crise estrutural do capitalismo, com essa crise de representatividade da democracia burguesa, onde ninguém mais se sente representado por nada. Porque é lógico que o PSD, o MDB, alas do PT vão conseguir se eleger mais, sobretudo em eleições municipais, a partir dessas práticas clientelistas. Porque o oportunismo está presente nessas estruturas, que são estruturas de poder político e econômico, e eles vão manipular essas forças. O Quaquá, por exemplo, que, se não me engano, se reelegeu, ou se elegeu, uma coisa assim, em Niterói, eu acho que é Niterói, enfim, não lembro. É um bom exemplo disso. Com certeza ele vai ter ao seu dispor as mesmas práticas que elegem o PSD, o MDB. E se ele precisar fazer isso para conseguir o mandato dele, ele vai fazer. Ele vai fazer. Entende? E eu, particularmente, sabe o que eu acho? Foda-se, não tô nem aí. Se é isso que tem que ser feito, que se faça. Eu acho uma grande hipocrisia, né? A gente ficar aqui querendo pregar a moral. Mas o ponto é, a luta política ela é maior do que isso. Você tem para fazer isso, entende? Mas enquanto não houver uma luta política que determine o nós e o eles, o discurso hegemônico vai ser esse, ou conjunturalmente é esse, né? E nós vamos ter que se adequar e vai nos sobrar o quê? Só o clientelismo, que nós sequer temos ferramenta para fazer, porque nós não temos prefeituras. São poucas. No interior, menos ainda, porque, de fato, tem um coronelismo muito mais forte no interior, nas cidades menores. Mas eu acho que a grande lição que a gente tem que tirar até agora é essa. Nós temos que oferecer algo capaz de ser diferente. E nós não estamos nesse caminho.
Nós não estamos nesse caminho. Vamos ver ele falar mais um pouquinho, vamos ver se no final ainda dá tempo de eu falar da esquerda radical. O que é muito comum, inclusive. O pobre não é uma massa amorfa que vota igual em todo o país, muito menos a classe média, que, no Sudeste, foi o fiel da balança pro Lula ganhar do mito em 2022. A esquerda precisa mesmo fazer muitas coisas para mudar, mas também temos muito drama e exagero neste momento. Maricá, obrigado, chat, me lembrar a cidade do Cocoá, Maricá. Bom, mas vamos terminar por aqui. E assim, se a esquerda institucional erra na minha avaliação, não entendendo a necessidade de impor essa dicotomia nós e eles, né, e de oferecer algo que seja diferente, que o povo veja diferente, nós também estamos errando no sentido de que a nossa prática da esquerda radical não consegue se expandir. Não consegue. Quando o Michael Fisch, que faz 10 anos que eu estou aqui, que eu já passei por diferentes organizações, eu vejo sempre os mesmos problemas. Porque é lógico que para nós a luta eleitoral não é a mais importante. Mas tem me irritado, tá? O fato da gente não conseguir mobilizar uma pessoa para sair domingo de casa para votar. Entende? Isso é um mínimo de mobilização e a gente não consegue. O candidato da UPEN em São Paulo fez 6 mil votos. São Paulo. Não. Também temos que fazer uma reavaliação. Porque se nós estamos lutando há tanto tempo, tá? Bota aí o que a gente fez nos últimos 5 anos. Não precisa nem falar dos 10 que eu estou aqui no YouTube. Os últimos 5 anos que a gente, enquanto esquerda radical, fez. O que a gente avançou concretamente? Claro que teve avanço. Não vou aqui ser radical a ponto de dizer que não avançamos nada. Teve. Mas pouco. Pouco. A conjuntura não está fácil, não dá para se comparar com a direita. Ok, tudo isso eu concordo. Mas é pouco. E se nós não parar para avaliar o que nós estamos errando, nós também não vamos conseguir avançar. Entende? A gente sabe de todas as nossas dificuldades, mas é pouco também. É pouco também. E eu não tenho a fórmula. Um influenciador sentado no conforto. Galera, eu já fui 2 vezes candidato. Eu já passei por 4 coletivos diferentes. Eu já tentei, já virei, já fiz tudo que eu podia. Tá? Então você não pode me acusar de ficar só sentado aqui. Na última eleição eu fiz 8.200 votos. Tá? Com a ajuda de vocês aí. Tá? Tive que fazer 2 furos novos no cinto, de tanto que eu emagreci, correndo rua. E sigo lutando também. Então não dá para dizer que eu tô só aqui sentado. E eu não tenho a resposta. Mas se a gente ficar só nessa de só achar as coisas boas, peraí, não é assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá? Nós não aprendemos a jogar esse jogo que mudou radicalmente a partir de 2013 para cá. Tá? E se a gente tem alguma coisa concreta para avaliar, tá? Temos que oferecer uma diferença. Não dá para a galera continuar achando que é tudo a mesma coisa. E nem deixar como tá, onde a diferença entre nós e eles é pautada por eles, com base em coisa que sequer é verdade. Entende? A gente tem que conseguir, de algum jeito, identificar melhor o que comunicar, tá? No sentido de que a gente paute esse debate do que a gente tem de diferente em relação a eles. Tá? E eu não estou falando só para a esquerda institucional ou só para o PT. Para nós da esquerda radical também. Porque nós também não estamos avançando. Né? Se a turma do PT está errando, nós também estamos. Então vamos parar, vamos avaliar. Eu acho que o pouco de luz que eu enxerguei até agora é isso. Não dá mais esse mais do mesmo. Né? Seja na política institucional do PT, de querer parecer ser o tom moderador, mandando as pessoas parar de gritar. Seja nós com a nossa estrutura de militância, que ainda é muito formatada pela prática do século XX. Tá? Ainda é muito pautada por isso. Tá? Que na minha avaliação não deve ser abandonada, em hipótese alguma, mas tem que ser acrescida, né,
de uma série de outras coisas que o nosso tempo demanda. Tá? E talvez a gente já tenha algumas outras coisas começando a ser discutidas, dentro do nosso campo, inclusive. Tá? E por fim, eu estou muito pessimista, porque eu acho que a gente está num momento muito ruim. Mas vamos lembrar o seguinte, e não tem nada a ver com aceleracionismo, de que tem que piorar para melhorar. Não, é um movimento da história, onde a gente já viu períodos de hegemonia de determinada ideologia ser vencido por uma luta contra-hegemônica. Nós tínhamos no Brasil uma conjuntura muito forte, dominada pela estrutura oligárquica na República Velha. Mesmo assim vieram contradições, uma crise entre as oligarquias, que abriu espaço para o grande debate de sua época, que era a formatação da classe trabalhadora que estava se urbanizando, e nós conseguimos romper com aquela república oligárquica. Depois disso, a gente teve a formatação da nossa linha política a partir de um nacionalismo que acabou se colocando como contra-hegemônico ao ponto de mobilizar forças reacionárias e instituir um período militar para se opor a um trabalhismo nacionalista que era progressista à sua época, que vinha se transformando em hegemônico. E aí nós tivemos de novo um retrocesso no sentido reacionário. Porém, quando a gente sai desse período, com a distensão política, se estabelece uma conjuntura onde ninguém queria ser de direita. Por quê? Porque a coisa tinha ficado muito ruim antes. Até que nós chegamos no ponto onde a gente está, né? Resumindo e encurtando a história aqui. Mas o meu ponto é, sempre que se estabelece uma força reacionária por algum tempo no Brasil, o saldo de destruição disso faz com que haja uma reorganização das forças contra-hegemônicas. E hoje a gente está nesse período, onde há uma hegemonia desse pensamento reacionário, demandando uma reorganização das forças contra-hegemônicas. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, se o movimento da história continuar nesse sentido, é possível sim que a gente consiga construir uma nova possibilidade de luta a partir dessas derrotas. Mas isso consiste em avaliar bem as nossas derrotas, reorganizar nossa prática. E agora é o espaço para que a gente reorganize essa prática a partir da demanda do nosso tempo, que não é uma demanda por moderação. É gritar as coisas do nosso lado e não mandar parar de gritar. Não é lutar por uma normalidade democrática, não é lutar pelo Estado de Direito, é lutar pelo fim da exploração. Porque o Estado de Direito remete àquilo que o povo está cansado, porque simplesmente não acredita mais. Então agora, ou a gente oferece algo revolucionário para o povo, ou a única escolha que resta para o povo é essa que nós estamos deixando quanto escolha, que é o fascismo. Que é a turma gritando contra essa normalidade que o povo não acredita mais. Então eu estou muito pessimista sim. Mas eu ainda acho que depois disso só pode vir coisa boa se a gente trabalhar bem para isso. Nesse momento de lamber as feridas e reorganizar nossa prática. Beleza, gente? Se você chegou aqui até o final, por favor, deixa teu like, curte, compartilha. Ajuda aí, pô, a engajar. Ajuda aí a engajar. Uma outra coisa que me incomoda é isso. A direita engaja pra caralho. Entendeu? Os tiozão lá, fica tudo lá no seu WhatsAppão lá, mandando, mandando, e faz toda essa porra aí. A gente fica com um milindre, sabe? A gente fica com um milindre. Não todos, eu sei que vocês aqui são foda. Mas tô falando pra você que não faz isso. Não fica de milindre, não. Bota no zap, compartilha. Saca? A galera faz grupo de tiozão, de tiazona e fica circulando as coisas dessa turma aí.
Ah, não, mas isso é chato. Eles não se importam de ser chato. Não se importe você também de ser chato. Entendeu? Porque nessa de não ser chato, as coisas deles circulam e a nossa não. Beleza? Era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.